Em uma noite comum no Japão, um cara estava na sua casa atendendo o telefone e fala que já está quase acabando e recebe um convite para ir beber. Ele se arruma e fala que em 15 minutos ele já vai estar na estação, porque está saindo do trabalho. Ele sai de casa, pega o trem e começa a lembrar das entrevistas de emprego dele. Logo de cara, um homem pergunta para ele se ele se demitiu do seu primeiro emprego depois de 3 meses. E pergunta o que aconteceu. Ele fala que o emprego não era bem a praia dele e sentiu que poderia usar o potencial em outro lugar. Ele se perguntou se só 3 meses foi o suficiente para ele perceber isso, e ele fala que ser decisivo era um dos pontos fortes dele. Quando ele se dá conta, ele já tá no bar com o pessoal, e o pessoal pergunta se tá tudo bem no trabalho dele, e ele falou que tá aguentando firme. Enquanto ele estava indo embora quase caindo de bêbado, a mãe dele liga pra ele. Ela atende gritando, perguntando como é que foi a entrevista. Ele fala que não foi nada bem e que não sabe o porquê. Ela fala que a partir do próximo mês já não vai conseguir mais mandar dinheiro para ele se manter. Ele fica desesperado e pergunta o porquê. Ela fala que ele já tem 27 anos e que ela não pode mandar dinheiro para sempre, e desliga o telefone. Enquanto ele se perguntava como a vida dele acabou daquele jeito, aparece um homem cumprimentando ele, e esse cara já sabia tudo da vida do Prota. O Arata, o nosso Prota, pergunta para ele quem ele é. Ele pede desculpas e se apresenta, Yoaki Ryu, que trabalhava em um laboratório de Relife. O Arata acha isso suspeito. O Ryu vai direto ao ponto dizendo que ele foi selecionado para participar do Relife. O Relife é um experimento de 1 ano que eles vão arcar com todos os custos de vida dele e dependendo de como for, eles ainda vai conseguir arrumar um trabalho para ele no final. O Arata pergunta o que ele tem que fazer e ele teve que tomar um comprimido. Ele acorda no outro dia com uma garrafa de água vazia do lado da cama. Ele vai lavar o rosto e vê que ficou mais novo, e começa a lembrar do experimento que ele foi selecionado. E ao tomar a pílula, ele vai parecer um garoto do ensino médio. Depois que ele lembra disso, ele começa a gritar pela casa, e lembra que a partir da primavera desse ano, ele vai ter que voltar para o ensino médio. Ele cai no chão e se pergunta por que ele tomou aquilo, quando toca uma campainha da casa dele. Ele atende e é o cara de ontem, com os material da escola dele, e fala que eles vão arcar com todos os custos dele, e ele fica pensando que ter que ir para a escola todo dia parece um saco. Quando o Ryu pergunta para ele se ir para a escola por 1 ano é um saco, mesmo sendo a chance de mudar a vida dele, ou ele vai continuar nessa vida de fracassado. E o Ryu fala que a escolha é dele, e começa a falar que foi difícil para ele fingir que tinha um emprego de verdade na frente dos amigos dele, e pergunta que se ele estiver pronto é só assinar o contrato. O Arata assina o contrato pensando que isso nem parece ser real. Passa um tempo, ele chega na escola e começa a pensar que ali não é o lugar dele, e fica com medo. Ele pensa que ali só tem crianças 10 anos mais novas que ele, e entra na sala, e corre para se sentar no fundo. Quando chega uma menina e fala que aquele era o lugar dela, e explica que as cadeiras ficam marcadas por ordem alfabética na lousa. Ele pede desculpas e vai pro lugar dele. Quando ele escuta o nome Ryu e olha para trás, o Ryu cumprimenta ele, e a professora chega e se apresenta para a sala, e começa a fazer a apresentação da turma. Chega a vez dele se apresentar, ele se apresenta e o pessoal acha ele arrogante. Uma menina transferida se apresenta e fala que alunos transferidos têm que se ajudar, e ele começa a pensar que pode ser amigo de adolescentes legalmente e começa a ficar animado. Acabando as apresentações, a professora fala que vai fazer um teste, e o Arata grita de surpresa. E ele fica aliviado porque já tinha feito faculdade, então o teste seria tranquilo. Mas ele acaba esquecendo o lápis e fica desanimado de novo. A professora pergunta o que ele tá fazendo e pede para olhar a bolsa dele, e acaba achando um cigarro nela, e pergunta o que é isso. E ele responde que é óbvio que é uma cartela de cigarros. A professora fica brava e ele fica se perguntando o porquê que tá todo mundo surpreso, até que cai a ficha que ele é um adolescente e isso é proibido. Ele surta e começa a se explicar. O Ryu começa a rir e a professora manda ele ir para a sala dos professores depois da aula. Ele senta e começa a pensar que aquele era o pior primeiro dia de aula. A professora começa a aplicar o teste e ele lembrou que tinha esquecido o lápis, e a menina que estava do lado dele emprestou um lápis para ele. Ele pega e agradece ela. Acaba o teste, ele fala com a Karyu-san para agradecer pelo lápis. Ela começa a passar mal e ele pergunta o porquê dela não ficar em casa. E o menino que senta na frente dele fala que ela odeia perder, e ele explica que esse teste determina o representante de classe, e fala que ela sempre tira a maior nota, mas esse ano tem uma pessoa com as melhores notas da escola na sala deles. Acaba a aula e ele tá acabado, não vê a hora de ir para casa tomar uma cervejinha e dormir. Mas a professora leva ele para a sala dos professores e acaba tomando um esporro por ser muito jovem e estar fumando.
Ele pede desculpas e pergunta quantos anos ela tem, e ela fala que ela completa 25 anos esse ano. E ele pensa que ela é mais jovem do que ele, e ele fala que ela é jovem, e ela fala que as pessoas da idade dele deviam achar que 25 anos já é quase idoso. E ele fala que tá impressionado por ela ser jovem e tá indo bem como professora, e diz que respeita isso. Ela fica feliz e agradece, e manda ele fazer uma redação de arrependimento para amanhã. Ele vai embora achando tudo patético, e o Ryu aparece concordando, e fala que o primeiro dia dele foi um desastre. O Arata pergunta se ele é um adulto ou um adolescente, e ele responde que é adulto, e o trabalho dele é supervisionar ele na escola, para dar um apoio. O Arata pergunta por que ele não disse, e ele fala que era porque estava ansioso para ver a cara de surpresa do Arata, e pergunta como tá sendo o ensino médio para ele. E o Arata fala que tá sendo um desastre, e pergunta o porquê do terceiro ano. E o Ryu fala que essa era a intenção, porque o Relife é um programa para reabilitar fracassados. O Prota acha isso justo e o Ryu fala para ele não tentar depender muito dele, e eles se despedem e vão embora.